Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o advento, vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar o advento dia 16. Bom dia. Paz do Senhor, meu povo, vamos lá? Advento, dia 16. Filipenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Advento, dia 16. A adversidade mais bem-sucedida de Deus. O Natal marcou o começo da adversidade mais bem-sucedida de Deus. Ele sempre se deleitou em mostrar o seu poder através da aparente derrota. Ele faz retiradas táticas para obter vitórias estratégicas. No Antigo Testamento, José, um dos 12 filhos de Jacó, teve a promessa de glória e poder em seu sonho. Mas, para alcançar essa vitória, ele precisou tornar-se um escravo no Egito. E como isso não bastasse, quando as suas condições melhoraram por causa de sua integridade, ele foi feito pior que um escravo, um prisioneiro. Porém, tudo estava planejado por Deus para o bem de José, o bem de sua família e, posteriormente, o bem do mundo inteiro. Pois na prisão, José conheceu o copeiro de Faraó, que por fim o levou a Faraó, que o colocou sobre o Egito. E finalmente o sonho de José se tornou realidade. Os seus irmãos se curvaram diante dele e ele o salvou da fome. Que percurso mais improvável para a glória de Deus. Mas é o caminho de Deus, mesmo para o seu filho. Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de um servo, pior do que um servo, um prisioneiro, e foi executado. Mas como José, ele manteve a sua integridade, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Este é o caminho de Deus para nós também. Temos a promessa da glória, se com ele sofremos, como diz Romanos capítulo 8, versículo 17. O caminho para subir é descer. O caminho para frente é para trás. O caminho para o sucesso é através da adversidade designada por Deus. Essas são sempre vistas e sentidas como fracassos. Mas José e Jesus nos ensinam algo neste Natal. E isso é o que Satanás e os homens pecadores intencionaram para o mal e Deus tornou para o bem. Vós, santos, temerosos, tomais a renovada coragem. As nuvens que vos causam tanto temor estão cheias de misericórdia e romperão em bênção sobre as vossas cabeças. Hoje nós vamos conversar sobre as adversidades e também sobre o de repente de Deus. E é engraçado que quando a gente pensa sobre José, sobre Jesus, parece algo tão distante de nós, né? Parece algo que foi posto e é para eles, e não é. Você sabia que antes de Deus nos exaltar, primeiro ele nos humilha? E às vezes, não sei se acontece por aí, mas às vezes a humilhação de Deus ela demora anos para passar. Eu quero também trazer um exemplo aqui muito nítido e que eu amo esse exemplo, que é o exemplo de Jó. Ai, Poliana, é muito ruim. Deus se importou em humilhar Jó.
Ele quis humilhar Jó. Ele permitiu que Satanás tocasse em Jó. Há a previsão aí, segundo alguns estudos teológicos, de que Jó ficou 15 anos sofrendo o vale que ele tinha que passar. Gente, 15 anos não, são 15 dias. Às vezes a gente pensa, Jó, o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Jó era um homem de Deus, era um homem de fé. Gente, ele perdeu 10 filhos. 10 filhos dele morreu no mesmo dia. Só isso já era suficiente para ele ficar em luto para sempre, segundo algumas pessoas. 10. Ele não perdeu um, não. Ele perdeu 10 filhos no mesmo dia. Não satisfeito. Ele perdeu todos os bens, todas as propriedades, todo o gado, todos os servos. Olha que coisa louca. Os servos de Jó morreram. Meu Deus. Imagina como que fica a cabeça dele. Ele tá ali de boas, adorando a Deus, rico. E do nada, vem um trovão, queima, meu Deus, queimou tudo que era dele. Você já imaginou? Se coloca no lugar de Jó. Eu tenho uma seguidora que estava de boas, tinha comprado tudo, estava com uma casa maravilhosa, veio do nada, sabe? Eu acho que parece que foi o fogão, enfim, queimou a casa dela inteira. Tudo que ela tem hoje na casa dela é de doação. Até hoje. Acho que foi no ano de 2019. Tudo foi 18. A casa dela pegou fogo, gente. A casa dela pegou fogo até hoje, 2021. Ela não conseguiu se reestruturar da forma correta. Até o coberta que tem na casa dela é de doação. E vive hoje uma vida extremamente limitada. Porque pegou fogo na casa dela. Ela teve que construir tudo do nada. Até a colher. A colher foi dos outros. Hoje, a colher que ela come, a colher que alguém já comprou, já comeu. Não é novinho na caixa para ela. É doado. E a casa que ela mora não é a casa que ela morava. É uma outra casa, extremamente simples. Meu Deus. Aí você imagina. Se isso já foi um desafio grande, está sendo ainda um desafio muito grande na vida dela, que a casa não tinha seguro. Agora você imagina, Jó, a casa dele pegou fogo. Fogo. Veio um raio, queimou tudo. Não só a casa dele, mas todas as casas que ele tinha. O gado, os servos morreram queimados. Os filhos morreram. E o pior, ele ainda ficou doente. Meu Deus. Ele ainda fica doente. Só que 15 anos se passaram. Ele nessa situação. Eu costumo dizer a seguinte frase. O diabo até toca na gente. E às vezes ele fica tocando no tempo longo. E eu falo que foi o diabo mesmo, porque a Bíblia é clara. O diabo teve a permissão de Deus para fazer o mal a Jó. Para testar o coração de Jó. Gente, simplesmente 15 anos se passaram. E o segundo estado da vida de Jó foi melhor do que o primeiro. O problema é como a gente passa o vale. É como a gente enfrenta o vale. A gente vai passar vales. Você vai passar vales. Eu vou passar vales. Mas como a gente vai enfrentar Jó, ou o vale, vai determinar como a gente vai receber o galardão de Deus. Olha que coisa séria. Existem pessoas que entraram no vale, não suportaram o vale de tal forma, de tal maneira que morreram no vale. Você quer ser essa pessoa? Morrer onde você está, do jeito que você está, da forma que você está? Não. Eu não quero. E nem você. Por isso, a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse devocional, eu e você precisamos tomar uma nova postura diante da vida. Não adianta.
Não adianta. Esses dias, uma seguidora, ela foi muito engraçado. Ela me mandou uma mensagem e ela me disse o seguinte: Poliana, eu fico impressionada. Por quê, minha irmã? Como você é tão calma diante dos seus porquês? Eu conheço alguns porquês. Eu falei, conhece? Algumas pessoas conhecem alguns porquês meus. E como você não se desespera? Eu falei, e vai adiantar? Eu cheguei à conclusão de que nada cai do céu se não for permissão de Deus. Eu cheguei a essa conclusão no meu coração. Porque eu falar para você é uma coisa. Agora, isso entrar no seu coração é outra. Então, nada, absolutamente nada que aconteça na minha vida não acontece se Deus não permitir. Poliana, mas você está vivendo uma adversidade? Tá, dependendo, eu estou vivendo uma adversidade. Essa adversidade que eu estou vivendo na minha vida foi porque Deus liberou essa adversidade para testar o meu coração. E a minha única intenção em todas as minhas adversidades é ser testada e aprovada. Mais nada. Eu só quero ser testada e aprovada. Todos seremos testados, nem todos seremos aprovados. Eu internalizei tanto isso, quando as coisas estão bem maus pro meu lado, eu sempre faço uma oração. Senhor, eu saio do meu controle, mas não saio do seu. Deus ainda não perdeu o controle. O problema é que a gente acha que Deus está alheio, nem está olhando pra gente. Só que Deus está atento. Presta atenção. Quando você estiver passando por águas profundas, Deus está olhando e te observando, justamente porque Ele está te testando. Um mar calmo precisa de atenção. Um mar bravo precisa de atenção. Se você viajar hoje para a praia, brasiliense ama uma tal da praia, gente. Porque a gente não tem aqui é só seco. Então, a alegria do brasiliense é sair correndo para uma praia, vai para uma água salgada. Então, se o mar estiver calmo, você não faz nada, você só entra e você se regozija e você aproveita aquele mar, você aproveita aquilo ali. Mas se o mar estiver bravo, ele vai requerer de mim e de você atenção. A gente nem entra. Tem um aviso ali de quem organiza aquela praia. Não entre. Não entre, que ali é perigoso. Não entre, não entre. Mar bravo, não entre. Não mergulhe, não vai, é ou não é? Sabe por quê? Ou até aqui você entra, daqui pra lá não vá. Não tem? Muitas vezes não é assim? Ó, daqui pra lá nem começa. Não vai. É perigoso. Mas você sabe, na nossa vida cotidiana, nos nossos desafios, naquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, muitas vezes a gente quer entrar no mar bravo e falar com a gente mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Sendo que quem já perdeu o controle foi a gente e quem não perdeu o controle foi Deus. Quando você estiver passando por águas profundas, quando você estiver sendo jogado no fogo na água, quando você estiver sendo humilhado, quando você estiver passando por vales e desafios e situações que você não sabe nem como sair dali, olhe para o seu Criador. Parece clichê, parece que eu estou inventando moda, eu sei. Mas se você perdeu o controle, você precisa entender uma coisa. Ele não perdeu o controle. A Bíblia diz que agradou a Deus fazer o que Ele fez com Jesus. Mas você sabe por que agradou a Deus? Não pela dor de Cristo, não porque Cristo morreu, mas porque Ele venceu a morte. Agradou a Deus fazer o que Ele fez com José. Não porque José se tornou escravo, não porque José se tornou prisioneiro, mas porque José conseguiu salvar a sua família. Deus tinha uma nação para José salvar. Ele jogou ele para ser escravo. Depois, pior, prisioneiro. Dizem que as prisões eram úmidas, eram grutas, eram escuras. E era assim que José ficou alguns anos da vida dele, aprisionado.
Talvez você esteja aprisionado hoje. Eu vou contar uma história para vocês. Uma semana passada, uma semana atrás. Isso não tem uma semana que aconteceu. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava em um lugar e tinha muitas pessoas e me deu vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Aí eu fui lá, ai meu Deus, eu quero muito fazer xixi. E eu fui no banheiro, na hora que eu cheguei no banheiro, não tinha ninguém nesse banheiro. Eu entrei. Na hora que eu entrei, veio um homem. Aí eu falei, eu não posso fazer xixi com você aqui, né? Aí ele falou, não, pode sim, eu sou só um trabalhador. E ali, o meu coração falava que ele não ia fazer nada comigo. Eu peguei, fiz minhas necessidades no sonho e saí. Na hora que eu saí do sonho, aquele homem virou pra mim e falou assim, como eu te disse, eu sou só um trabalhador, tá bom? Aí eu, tá bom, eu vim aqui trabalhar. Falei, o que você veio fazer aqui? Eu vi, olha pro seu pé. Na hora que eu olhei o meu pé, gente, tinham correntes no meu pé. Você acredita? Ele pegou um martelo. Olha que forte esse sonho. E fez assim, pá! E as correntes se quebraram. Aí ele falou assim, agora você pode ir. E eu acordei. Olha que sonho pesado que eu tive. Parece que é simples, né? Vem cá, quebrou corrente. Não, haviam correntes que me aprisionavam. Por quanto tempo eu não sei. Em que circunstância eu não sei. Correntes que faziam com que meu pé não fosse além. Os meus pés ficassem travados. Que sonho, Maria. Que sonho. Que sonho. E ele falava para mim, eu sou um trabalhador. Ou seja, algum trabalhador. Eu já tive revelações, né, em sonhos de pessoas e em sonhos meus, de que anjos são trabalhadores. Anjos trabalham. É como se agora houvesse uma liberação do reino de Deus para eu ir além, para eu andar em lugares que eu não andaria antes, para eu pisar em lugares que eu não pisaria antes. Por quê? Porque meus pés estavam presos em alguns lugares. Mas às vezes você também está assim. Mas importou a Deus me deixar naquelas prisões que ainda me serão reveladas. Ainda me serão reveladas. Há um tempo atrás eu estava dirigindo e eu escutei a voz do Espírito Santo e ele virou para mim e falou assim, olha para as suas mãos. Eu olhei, tinham correntes nas minhas mãos. Aí ele falou assim, eu sou um anjo, eu vim aqui soltar as suas mãos. Ele pegou uma chave, fez assim, ó, virou a chave no cadeado, né? Na hora que ele abre a chave no cadeado, as correntes caem. Mas não correntes, elas dissolvem. O fruto do meu trabalho daquela época para cá, o fruto de tudo que eu faço, o fruto é simplesmente bendito. Tem um tempo esse sonho. Era como se minhas mãos estivessem aprisionadas. Então, por isso que tudo que eu fazia não rompia, entende? Tudo que eu fazia não rompia. E naquele dia, eu dirigindo, não foi um sonho noturno, não foi uma revelação, eu estava dirigindo e veio ele e soltou as correntes. Estava um engarrafamentozinho. Na hora que as correntes foram soltas, o trânsito fluiu. Eu fiquei impactada. Meu Deus, eu lembro que eu estava indo numa delegacia trabalhar, de verdade. E eu cheguei naquela delegacia assim, sem aérea, meu Deus. E foi claro para mim que depois daquele negócio, daquele episódio, as coisas começaram a fluir na minha vida, começaram a fluir. E esses dias para trás, eu tive esse sonho de correntes sendo libertas. Poliana, mas o que faz correntes serem libertas? Naquele dia da direção, lembra da direção que eu falei para vocês? Aquele anjo falou para mim uma coisa. Ele me disse o seguinte: correntes são libertas com santidade e adoração. Ele só me disse isso. Eu vim aqui soltar as correntes das suas mãos porque você entende
E você entendeu. E você entenderá que correntes são libertas com santidade e adoração. Ele abriu e foi embora. Existem agora prisões, escravidões que a gente passa. Parece que a gente está livre, né? Que as nossas mãos e pés estão livres, mas não estamos. Poliana, como eu me liberto disso? Com a mesma chave que me libertou aqueles dias, né? Um foi dirigindo e outro foi num sonho. E esse dos pés foi surreal. Eu acordei com uma sensação de liberdade. Vocês não fazem ideia. Quando eu acordei, sabe aquela sensação de gostosa? Tipo assim, sabe quando você tá num lugar escuro e as luzes acendem, você acendeu. Pronto. Sabe quando você tá em casa e já tá à noite e acaba a luz? E você fica, ai meu Deus, e agora? Tipo assim, 7 horas da noite eu não quero dormir e acabou a luz. Aí você passa ali um tempo e de repente a luz volta. Ai, ufa, eu acordei com aquela sensação. Todo mundo já teve essa sensação. Quem já ficou aqui no escuro? Acho que todo mundo já ficou no escuro alguma vez na vida, né? Quando a gente fica no escuro, é essa sensação. Essa foi exatamente a sensação que eu tive quando eu acordei daquele sonho. Acho que foi semana passada. Não sei se foi de quinta para sexta ou se foi de sexta para sábado passado. Essa do trabalhador do banheiro, ele falou, moça, eu sou só um trabalhador, eu vim aqui pá, quebrar essa corrente. Quando eu acordei, livre. Foi isso. Mas até viver esse livre, houve um processo. Do que Deus me libertou naquela madrugada, eu ainda estou ruminando isso. Ele dizia, eu sou um trabalhador. Talvez seja um anjo dedicado a algum passo de trabalho a mais, que eu estava aprisionada e vou dar. Talvez não. Talvez sejam ele trabalhando para me libertar ali, entendeu? Cada momento Deus vai me libertar um pouquinho o sonho, eu vou contando para vocês. O problema é que as pessoas acham que o sonho, assim, pronto, é revelação. Às vezes tem, às vezes não. Eu sinto que eu ainda preciso entender mais um pouco sobre esse sonho. Eu entender mais um pouco do que eu fui livre, de que forma eu fui livre, o que fez eu ser livre. Aos poucos, né, as revelações vão chegando. E aos poucos eu vou entendendo e as coisas vão se encaixando. Igual daquele dia das mãos. Daquele dia das mãos, as coisas fizeram assim, ó, na minha vida. Foi extraordinário. Onde eu toco, prospera. Onde eu toco, brilha. Onde eu toco, é claro. Desde aquele dia, tudo que eu toco vai funcionando e eu vou pensando, meu Deus, foi o dia das correntes quebradas. E era nítido para mim. Tinha a ver com o toque da minha mão, sabe? Até a comida que eu faço tá muito mais gostosa. A louça que eu lavo tá bem mais lavada. As coisas que eu arrumo estão bem mais arrumadas. Às vezes tem gente que arruma e não dá certo. Não tem gente que coloca, fica tudo bagunçado? É porque às vezes as mãos estão aprisionadas. Naquele dia, as mãos foram livres. Mas para as mãos ser livres ou para os pés serem livres, tiveram um processo. Um processo que José passou, um processo que Jesus passou, chamado santidade e adoração. Qual o momento da palavra que vocês viram José esmorecer? Em Deus. Nenhum. Pode chorar, pode sentir, pode ficar aflito, pode, mas não pode esmorecer, não pode desacreditar, pode falar para Deus, acabou meu controle, eu não tenho controle, mas o Senhor tem, pode sentir, mas duvidar que Deus vai fazer alguma coisa ou querer tocar, pode não. Se importou a Deus humilhar Jesus, se importou em Deus e humilhar José, se importou em Deus humilhar Jó, e talvez importe a Deus te humilhar. E talvez importe a Deus me humilhar.
Mas isso acontece para forjar o nosso caráter. Eu já disse para vocês em outros devocionais que no céu não tem filhos imaturos. Se a gente está achando que a gente bate o pezinho e ganha um docinho, isso pode acontecer aqui na terra, no céu não vai acontecer não. Deus está te forjando, fazendo de você e de mim um vaso novo. Deus tinha um plano e um projeto muito maior na vida de José, na vida de Jó e principalmente na vida de Jesus. Quando Jesus vence a morte, quando Jesus é humilhado, rejeitado, ofendido e ele vence a morte, pronto, Jesus agora vence a morte. Ele tem um nome que é sobre todo nome. A pessoa pode até ser ateia, a pessoa pode até não crer em Jesus, mas ela vive o ano 2021. Hoje é 16 de dezembro de 2021, porque hoje fazem 2021 anos que Jesus morreu e ressuscitou numa cruz. Países que não consideram o evangelho, países, não adianta. Sabe quando eles falam assim, lá na China estão vivendo o ano 5000 e taralá? Mas tudo bem. Mas todas as relações internacionais, tudo do planeta Terra, quando os chineses têm que fazer alguma coisa, eles têm que sair do calendário deles e entrar no calendário de Cristo. Quando o pessoal da Índia também eles estão vivendo o ano não sei o que lá e taralá. Porém, quando eles saem dali para suas relações internacionais ou para qualquer coisa do mundo cotidiano, eles saem do ano deles e eles são obrigados a entrar no nosso ano. Então é muito mais confusão para eles do que outra coisa. Sabe por quê? Porque em memória dele, foi ele, por ele e por ele que foi feito todas as coisas. Presta atenção. Alguém que mudou o calendário da história? Alguém que zerou a contagem? O que fez Jesus? Jesus zerou a contagem do mundo. Ele deu um reset no mundo. Vocês têm ideia do que aconteceu com o planeta Terra? Depois que Jesus pisou aqui, o planeta Terra nunca mais foi o mesmo. Ele mesmo resetou o planeta Terra. Então, o que eu preciso? Que a gente saia daqui hoje entendidos que ele é o nosso suporte. Natal é Natal, dia 25 de dezembro, esse ano 2021, porque ele vive, ele reina e ele morreu, mas ele ressuscitou para me livrar e te livrar das nossas correntes. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quão formosos são os pés dos que carregam as boas novas. Por isso, oramos para que o Senhor nos ajude e nos inspire a carregar as boas novas. Nessa manhã existem pessoas com correntes, talvez eu em algum aspecto, talvez o meu irmão, mas existem correntes que o Senhor quer libertar e liberar-nos nesta manhã. Que agora sejam enviados a nós, assim como me foi enviado naquela madrugada um anjo trabalhador, que ele quebre as nossas correntes e que ele nos transporte deste lugar de prisão para um lugar de liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos convidou. Pai, que em nome de Jesus, tudo que nos prendia, tudo que nos aprisionava, tudo que não dava liberdade, liberalidade na nossa vida, seja repreendido no poder do nome de Jesus, porque nós sabemos que este nome não é só um nome, é um nome sobre todo nome. É em nome de Jesus e é no poder do nome de Jesus. E é sobre a cobertura do sangue de Jesus que nós oramos em intercessão nessa manhã. Muda nossa vida, Senhor. Nos torne adoradores do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Que o Senhor nos conceda
a graça, a paz e o enchimento do Espírito Santo. Eu creio que nessa manhã correntes foram quebradas. Eu creio que nessa manhã o Senhor enviou anjos a nosso respeito para nos livrar, nos guardar e nos proteger. Eu creio que nessa manhã a nossa sorte foi transformada. Eu creio, sabe? O reino de Deus, ele vem por esforço, mas a gente precisa ter fé para entrar ali. E que nessa manhã a fé encontre morada no seu coração. Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui de novo para poder compartilhar o pão da presença, estar com Cristo mais um pouco e continuar o nosso devocional, nosso advento de Natal. Amanhã a gente vai para o 17º dia. Nossa, eu falei que acabava, gente. Acaba. Olha só, a Josi escreveu um negócio bem legal. Ela escreveu assim: eu recebo minha libertação de correntes que me aprisionavam. Em nome de Jesus, eu também, viu? Em nome de Jesus, que correntes sejam quebradas na sua vida, na minha vida e na vida dos nossos. Em nome de Jesus. Um beijo, gente. Fica com Deus e até amanhã.